E aí, turma boa, beleza? Eu sou o professor Fernando Silva e sejam todos bem-vindos à sala web de aula com o projeto Professores e Alunos Conectados. Nossa aula de hoje, matemática do oitavo ano. Vamos lá ver o nosso conteúdo de hoje. Nosso conteúdo de hoje, medidas de volume. Então vamos trabalhar aqui um pouco medidas de volume. Então, medidas de volume é a unidade usada para medir o volume de um objeto de três dimensões, como a gente já comentou em aulas anteriores. Três dimensões, eu vejo comprimento, largura e altura. Então, a unidade padrão é o metro cúbico. Cúbico elevado a 3. 3 porque eu tenho as três dimensões: comprimento, largura e altura. Então, se eu falar de volume, nossa medida padrão é metro cúbico. Do metro cúbico é a unidade padrão, e nós temos os múltiplos, os maiores: decâmetro cúbico, hectômetro cúbico, quilômetro cúbico. Ou seja, eu tenho aquelas medidas de comprimento: quilômetro, hectômetro, decâmetro. É só colocar cúbico elevado a 3. São os múltiplos maiores que o metro cúbico. Os submúltiplos menores que o metro cúbico. Eu tenho o decímetro cúbico, o centímetro cúbico e o milímetro cúbico. Mudanças de unidade. Nós tínhamos que medidas de comprimento eu conto de 10 em 10. Então, para eu mudar de metro para decâmetro, eu tenho 10. Metro para hectômetro, 10 vezes 10, 100. Metro para quilômetro, 10 vezes 10 vezes 10, 1000. Certo? Então, cada mudança, 10 vezes. Só que como aqui é elevado a 3, cúbico, 10 vezes 10 vezes 10, comprimento, largura e altura, nós teremos que de uma casa para a outra, não são 10, são 1000 vezes. Certo? Então, para eu andar da casa metro cúbico para decâmetro cúbico, são 1000. E assim por diante. Ok? Então, são sempre 3 casas. Se eu for andar para quilômetro, 3, 6, 9 casas. Se eu for de metro para milímetro cúbico, são 3 casas, mais 3 casas, mais 3 casas. São 9 casas para se andar. Então vamos ver aqui alguns exemplos. A mudança de unidade se faz com o deslocamento da vírgula para a direita ou para a esquerda. Então, se eu estou aqui no metro cúbico e quero ir para o hectômetro, eu já estou indo para a esquerda. Então, eu vou puxar minha vírgula, uma, duas, mas cada uma são 3. Então, eu vou puxar 3 mais 3, 6 casas. Ah, mas eu estou em decímetro cúbico e quero ir para centímetro cúbico. Então eu vou ter que andar 3 casas para a direita. Vamos ver aqui embaixo nos exemplos. Exemplo A, transformar 5,847, olá, decímetros cúbicos em centímetros cúbicos. Então, você tem a unidade que você está e aqui a unidade para a qual você deve ir. Então, você localiza, é só ficar sempre atento nessa retinha aqui, nesse nosso gráfico. Decímetro cúbico está aqui. Eu quero ir para centímetro cúbico. Eu vou para a direita. Só vou precisar andar um pulo só. Então, cada pulo que eu der, serão 3 casas. Então, eu vou 3 casas para a direita. Vou pegar a minha vírgulazinha que está aqui e vou andar 3 casas para a direita. Andar 3 casas é a mesma coisa que multiplicar por 1000. Então, é só puxar a vírgula. 1, 58,47. 2, 584,7. 3, 5.847 centímetros cúbicos.
Então foi só puxar a vírgula 3 casas para a direita, certo? Transformar agora decímetro cúbico em metro cúbico. Eu estou aqui em decímetro cúbico e agora vou para metro cúbico. Então eu vou andar para a esquerda, não para a direita, porque metro é maior do que decímetro. Então, novamente, eu vou pular apenas uma casa. Então, aqui de decímetro para metro eu vou andar 3 casas. Só que agora são 3 casas para a esquerda. Então, nós temos aqui 564 decímetros cúbicos. Vou transformar para metro cúbico, vou dividir por 1000, porque eu só andei de um para outro, só uma, mas cada uma vale 3. Então, vou puxar a vírgula que está aqui, todo número sem vírgula, a mesma coisa de ser vírgula 0. Então, nós temos aqui 564, puxa uma casa, 56,4, puxa duas casas, 5,64, puxa a terceira casa, vixe, mas não tem mais nenhuma à esquerda, completa com 0. Então, eu andei 3 casas, não tinha mais nenhum algarismo, completei com 0. Então, 564 decímetros cúbicos corresponde a 0,564 metros cúbicos, ok? Então, aí são as mudanças. Ah, e se eu andar duas? Se eu for de metro cúbico para hectômetro, 3, 6. Vou 6 para a esquerda. Eu estou em decâmetro e quero ir para centímetro cúbico. Eu vou andar 1, 2, 3. Cada uma de 3 em 3. 3, 6, 9. Então, vou ter que ir 9 casas, puxar a vírgula 9 casas para a direita. Então, é só manter essa anotaçãozinha, marcar onde você está. Se eu for para a esquerda, eu puxo as casas, a vírgula, a quantidade de casas para a esquerda. Se eu vou para a direita, eu vou puxar a quantidade de casas para a direita, ok? Vamos adiante. Volume dos sólidos geométricos. Então, se eu tiver como exemplo um paralelepípedo, certo? Lembrando, cubo é aquele, vamos já falar nele aqui, o cubo nós temos todas as medidas iguais. Aqui eu vejo que eu tenho 2 centímetros, 3 centímetros e 2 centímetros. Não tem todas as medidas iguais, comprimento, largura e altura. Então, esse sólido geométrico é o paralelepípedo. Então, nós temos esse sólido. Qual seria o volume dele? Bom, a gente trabalha com unidades. Então, se eu dividir esse cubo, as medidas de 1 em 1. Para quê? Centímetro vezes centímetro vezes centímetro. Para eu saber centímetro cúbico. Então, vamos ver aqui. Eu tinha... Deixa eu subir um pouquinho. Pronto. Nós tínhamos aqui o nosso sólido. Eu dividi a largura dele. Eram 3. Então, dividi em 3 pedaços de 1 em 1. O comprimento dele era 2, dividi em 2 partes. A altura dele era 2, dividi em 2 partes. Então, se eu pegar uma parte comprimento, uma parte largura, uma parte altura, 1 vezes 1 vezes 1, nós temos 1 centímetro cúbico. Então, se eu olhar agora como eu dividi ele em paralelepípedos, em cubinhos, né, menores, aqui sim é um cubo, 1 por 1 por 1, todas as medidas iguais. Eu noto que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, com mais 6 na parte de trás, eu vou ter 12 cubinhos. Ou seja, esse paralelepípedo é formado por 12 partes iguais. Então, o volume dele será 12 centímetros cúbicos. Ah, mas como é que eu chego nessa conclusão? Ah, se eu for olhar dividindo, eu vou ter que dividir toda a vida essas figuras? Não, eu observo que a nossa imagem deu 12 cubos e 2 vezes 3 vezes 2 também dá 12. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 2, 12. Então, como conclusão, eu chego que o volume
também pode ser obtido apenas multiplicando a nossa regra. Volume do nosso paralelepípedo é comprimento vezes largura vezes altura. Certo? Então, fica aqui o nosso paralelepípedo reto-retângulo, porque tem ângulos retos. Qualquer paralelepípedo, para eu calcular o volume dele, basta multiplicar. O volume é igual à medida do comprimento, vezes a medida da largura, vezes a medida da altura. É só pegar as três e multiplicar, como a gente fez aqui. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Pronto, o volume é 12. Ok? Exemplo. Qual é o volume de um paralelepípedo de 6 centímetros de comprimento, 4 centímetros de largura e 3 centímetros de altura? Ora, nós temos que o volume é comprimento vezes largura vezes altura. Então, será 6 vezes 4 vezes 3. 6 vezes 4, 24. 24 vezes 3, 72. Lembrando, centímetro vezes centímetro vezes centímetro. Centímetro cúbico. Nunca esqueça de colocar a unidade. Certo? Isso aí vai ser preciso mais adiante. Então, volume 72, é tudo em centímetro, 72 centímetros cúbicos. Ok? Nós temos aqui, então, um exercíciozinho para você praticar. Certo? 1, 2, 3. Você coloca lá exercício 1, 1, 2, 3. Ok? Calcular aí as dimensões, com as dimensões do paralelepípedo, você calcula os volumes. Comprimento, altura e largura. Comprimento, altura e largura. Está aqui. Pessoal, mas aqui embaixo tem um negócio. Calcular o volume de um paralelepípedo cuja base mede 18 centímetros quadrados e a altura 4 centímetros. Espera aí, só tem duas aqui. Não, na verdade tem as três. Lembra? Área. Comprimento vezes largura. Então, quando eu multiplico centímetro vezes centímetro, dá centímetro quadrado. Então, esse 18 centímetros quadrados já são duas medidas juntas. Aqui eu tenho duas já pronta e aqui a terceira. Bem simples aí, ok? E o outro sólido de hoje é o cubo. Como eu disse, nós temos que a medida do comprimento é a mesma da largura, que é a mesma da altura. Então, nós temos o cubo, aquele dadinho que você joga, né, nas brincadeirazinhas, nos jogos. Sendo que cada medida dessa aqui é igual, nós chamamos de aresta. Então, como calcular o volume de um cubo? Comprimento vezes largura vezes altura. Aresta vezes aresta vezes aresta. Como é a mesma medida 3 vezes, é só botar aresta elevado a 3. Ou seja, a medida do comprimento vezes a largura vezes a altura, que é a mesma. Vamos ver aqui. Qual é o volume de um cubo que tem 4 centímetros de aresta? Pronto, foi dado só a medida. A pessoa como é que eu vou calcular que são 3? Cubo. Falou cubo, lembra da figura? Aresta quer dizer que são todas as medidas iguais. Então, é 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Como é em centímetros? 64 centímetros cúbicos. Ok? Então, nós temos aí o exercício 2, você coloca lá exercício 1, que é do paralelepípedo, exercício 2, que é do cubo, calcular o volume de um cubo que tem 5 centímetros de aresta, beleza. Olha os números decimais com vírgula que a gente trabalhou. Qual é o volume do cubo que tem 2,5, 2,5 metros, então aqui é centímetro cúbico a resposta, e aqui é metro cúbico, certo? Qual é o volume ocupado por 50 caixas? Opa, vamos analisar. 50 caixas em forma de cubo com 20 centímetros de aresta. Lembre, 20 centímetros de aresta é uma caixa. Então, eu vou calcular o volume de uma caixa
cuja aresta mede 20 centímetros. Então, eu vou calcular o volume de uma caixa e depois o resultado eu vou multiplicar por 50, porque eu tenho 50 caixas. Então, aqui são dois cálculos. Qual é o volume de uma caixa em forma de cubo de 20 centímetros de aresta? Calculo, pronto. Uma caixa tem tanto de volume, centímetros cúbicos. Qual é o volume de 50 caixas? 50 vezes o valor, que vai ser centímetros cúbicos, ok? Então essa foi a nossa aula de hoje, certo? Nosso assunto, revisamos aqui um pouco, né? Faça com calma, faça ali suas continhas, as contas são bem simples, bem práticas, ok? E vamos ficando por aqui. Esta foi mais uma aula do projeto Professores e Alunos Conectados. Eu sou o professor Fernando Silva, este é o canal Sala Web de Aula. Até a próxima aula. Valeu!